pessoal, beleza? Bom dia a todos aí. Ó, eu peguei essa entrada aqui, ó. Vou explicar por que eu peguei. O que você tem no gráfico, na minha visão? Você tem compra e venda. O que você vai fazer? Pelo menos é o que eu faço. Eu vou ver a fraqueza de uma das forças. Vamos por fraqueza de venda na região de compra. Esperar ela demonstrar uma fraqueza numa região. Tá com força de alta. E aí eu faço minha entrada. Por exemplo, esse aqui, ó. O que eu tenho aqui, né? Ó, o preço tá assim, né? Você está fazendo isso, né? Na minha visão, claro. Tô dizendo que eu tô certo, tá, pessoal? Isso é visão que a gente vai pegando um tempo na frente do gráfico. Você vai vendo o que realmente funciona. Ó, quando eu vi essa primeira venda descendo aqui, ó, ela veio aqui, ó, e sentiu, né? A compra. Ó, ela sente a compra. O que eu vi aqui, ó? Quando ela retrai, ó, ela fica acima dessa região. Quando ela retrai e dentro desses fundos aqui, ó, mais baixo, mais alto, né? Tá nos fundos mais altos, beleza. Ó, o que eu imaginei? Eu tenho uma venda, um preço que desceu e nega a região, retrai se mantendo acima. Dentro de comando, né? Demonstrou fraqueza. Eu pensei, se essa vela descer de novo lá embaixo, eu entro na ponta do pavio dela. Por quê? Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu vi isso de pronto na hora. Eu tenho a venda aqui, ó, o preço reverte. A venda tenta agir de novo, o preço reverte, demonstra fraqueza na venda e rompe. Beleza? Aí a venda tenta agir, ó, vem aqui embaixo, a compra entra no pavio, retrai e rompe. O que eu vejo aqui? Eu vejo a venda tentando agir o tempo todo e não consegue, e a compra rompe. Ó, a venda expira. A venda expira aqui nesse preço, desce aqui embaixo, a compra entra, retrai, reverte e rompe, se conectando, continua. O preço em si, ele está fazendo compra. Nota-se que a compra tenta sair aqui, o preço reverte, já faz fundo acima de fundo, continua. Quando o preço desce aqui embaixo, ó, e retrai e fica acima da região, ó, dentro de uns fundos mais altos do que esse, né? Ó, o preço. Eu entrei na ponta do pavio aqui, ó. Você entendeu? Por que eu tô falando isso? Para o cara ele conseguir ver um pouco mais longe, ver a estrutura assim como um todo. Você precisa de uma região onde o preço ele está fazendo compra, no caso aqui, e ele demonstra fraqueza, porque ele vai, retrai e se mantém ainda dentro da compra em cima de regiões rompidas já. Você entendeu? Ele voltou, eu dei minha entrada. Ver além, entendeu? Tentar pelo menos estudar, porque parar com esse negócio de travou no comando, pulou na taxa dividida, bateu, retraiu, ficou acima do primeiro registro ou abaixo. Tem que ter mais coisa, entendeu? Senão isso vira setup. Aí é complicado. Olha esse daqui mesmo. Ó. O preço ele lateralizou aqui, ó.
Aí quando eu abri esse gráfico aqui, ó, essa vela estava descendo, rompeu. Eu fiquei de olho no que? Nesse comando aqui, ó. Ele não toca no comando, nem com a ponta do pavio. Não toca no comando, ó. Né? Quando ele desce aqui, ó, ele se conectou aqui nessa velinha de venda, que é o primeiro registro, porque ele vem de um preço fechado, então ele está aqui dentro. E não toca na defesa. Eu fiquei aguardando ele nascer e buscar. Buscar o quê? Os 50%? Não. Tocar nas regiões rompidas, que é essa lateralização. E eu já vi mais coisa. Por quê? Porque ó, o preço em si, se você for prestar atenção, ele não sai da venda. Ele deu essa lateralização, só que o preço ele está dentro da venda. Ó. Ele não sai ó, da nova posição. Ele está dentro dessa região aqui. Ó. Então quando ele volta, eu já estava vendo que quando ele desceu aqui, ó, ele desce se conectando nessa vela de força e nessa vela aqui, ó, que é um preço novo, que vem de reversão. Então quando o preço desceu, ele já desceu se conectando nesse preço, manteve a conexão nesse nanolote, não toca na defesa e vai buscar a região. Aí eu entrei, ele retraiu, pagou. Por quê? Porque ele está dentro dessa região aqui, ó, já com conexões com vela de força. Entendeu? Então não é só ele, ele rompeu, agora ele vai buscar os 50%. Tem que ter mais coisa, você tem que ver mais coisa. O preço está dentro da venda, se conectou em regiões mais baixas, não toca na defesa. Está com conexão, ele quer buscar o fundo, né? Então o cara tem que, não é porque rompeu, ele rompeu, beleza, buscou 50%. Dependendo se ele tivesse tocado naqui, ou ele tivesse descido, retraído, ele podia reverter aqui, ó, ficar verde. Então você tem que estar vendo as coisas, né? Beleza? Essa daqui, ó, essa daqui foi top, quer ver? Isso aqui é uma coisa que eu queria mostrar aqui, ó, que os professores já vêm ensinando de graça aí no YouTube faz tempo aí. E um salve aí a todos os professores que se dedicam no YouTube ensinando todos nós, né? De graça, né? Professor Machado, o nosso querido professor Oliveira, tem um cara muito humilde, bom também, o Saboia, entendeu? Ó, presta atenção aqui, ó. Isso aqui, ó, é um preço fechado. Ó, isso aqui é um preço fechado, ó. E aqui é um primeiro registro. Isso aqui é um preço fechado. Esse aqui é o primeiro registro depois dessa baixa. O que significa isso? Significa que isso aqui é uma limitação. Ó, o quanto esse preço segura. Esse preço, ó, ele veio aqui embaixo, ó, essa última venda veio e saiu da região aqui, ó. Ele sai da região, retrai e fica dentro. Dentro do primeiro registro, dessa vela de força e acima desse primeiro registro. Ó, o preço reverteu, ó. Eu peguei essa vela aqui, ó. Por quê? Porque quando o preço reverte, a venda vai, a venda vai, o preço vai para cima, desce, toca, retrai e demonstra fraqueza. Aí agora esse preço descer aqui, eu entrei na ponta do pavio, ele retraiu, aí o preço reverteu, ó. Beleza, ele reverte ou ele sai da região, retrai e fica dentro, o preço nasce, ó, faz uma pressão de alta perante o último registro de compra. O último registro de compra é esse, ele faz uma pressão de alta, ele ultrapassa o pavio, retrai
retrai, reverte, vai lá embaixo, lá fora. Ó, ele sai da região, retrai e fica acima, ó, do primeiro registro. Ó, fica acima. Ele fica acima do primeiro registro, dentro desse fundo. Quando ele retrai, ele não fica dentro do primeiro registro aqui, ó, mas o preço dá um gap e joga ele para dentro da região de reversão. Ó. Ó, ele joga para dentro da região de reversão, ó. Dá um gapzinho, ó. Só que daí o que você tem a mais? Ele está acima do primeiro registro. O preço já fez uma pressão de alta perante o primeiro registro, o último registro de compra, né? O único. Então ele fez uma pressão de alta, retraiu, ficou acima. Dentro dessa nova posição, que é uma vela de força, que rompeu essa vela de força. Entendeu? Aí o preço reverte, ó. Reverteu. Quando esse preço reverte, o que ele faz? Ó? Ele já reverte se conectando aqui, ó, nessa região aqui. Ó. Aí dispara para cima para buscar o topo. Então é estudo, né? O cara tem que estudar. Ó, você tem um preço de compra, sai lá fora, retrai, beleza. Aí o preço nasce, ó, ele demonstra interesse além do último registro de compra, retrai, sai da região e fica dentro, retraindo de volta, ficando dentro, acima do primeiro registro, dentro de vela de força, que é uma nova posição, que rompeu essa vela de força, já fez a pressão de alta, aí reverte, né? O preço reverte. Beleza? Tem que ir estudando, pessoal. O estudo ele não para. Eu fiz a entrada naquela vela, levou uma taxinha aí, mas isso não importa. Pra mim ela ia ser compra, mas ela não foi ser compra por causa da força de baixo, né? Tá tendo uma forcinha de baixo aí também, ó, né? Ó, tá uma forcinha de baixo aqui, o preço tá dentro dessa vela de força, dentro dessa vela de força, dentro desse topinho, você entendeu? Aqui, ó, né? Aí ela deu uma vendinha de leve aí. Beleza? Ó, isso aqui é importantíssimo. Ver o que está acontecendo no gráfico. Não é só porque ele veio no pico de vela. É por causa do pico de vela. É porque ele ficou acima. E é por causa da movimentação do preço, né? Ó, se você prestar bem atenção aqui, ó, você vai ver uma coisa aqui. Se você for analisar bem a fundo, ó, daqui, ó, pra cima é compra. Viu? São ações de compra. Ó, o preço retraiu, reverteu, rompendo. Esse preço aqui, ó, é um preço fechado. Isso aqui é um primeiro registro que a compra entra no pavio, continua e aí faz funda acima de funda. Beleza? Bora pra cima.